Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui de novo e agora a gente vai retomar os nossos estudos falando sobre equação do primeiro grau. E como tudo que é novo, é importante a gente se apresentar. Então vamos lá? Definição do que é uma equação. Uma equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual exista uma ou mais letras. Traduzindo isso daqui. Então, uma equação é toda expressão que apresenta uma igualdade, ou seja, o símbolo da igualdade, tá? Literalmente, o símbolo da igualdade, e na qual também existam letras, né? Pode ser uma ou mais de uma. Então, essas letras são chamadas de incógnitas ou também chamadas de variáveis. Essas letras, elas são os valores desconhecidos da expressão, os valores que nós vamos procurar, tá bom? Então, fixa isso. Para ser uma equação, nós precisamos ter a igualdade e precisamos ter letras, que representam os valores desconhecidos. Vamos para alguns exemplos. Então percebam os exemplos que eu coloquei aqui. Primeiro exemplo, x mais 2 é igual a 10. É uma equação? Temos a igualdade? Temos. Temos a letra? Temos. Então isso aqui é uma equação, tá bom? Uma equação onde a incógnita é x. Beleza. Então, a gente só tem uma letra aqui, uma incógnita. Vamos para o exemplo 2. Olha só. 9 menos y igual a 5. Também é uma equação. A gente tem a letra e tem a igualdade. Então, é uma equação. Só que a letra aqui, a incógnita aqui, é y, tá? Então, a gente tem uma incógnita, que é o y. Beleza? Exemplo 3. X mais y igual a 7. Bom, é uma equação também. A gente tem letras e tem o símbolo da igualdade. Só que aqui nós temos duas letras, ou seja, nós temos duas incógnitas. Nós temos o x e temos o y. Beleza? Vamos ao exemplo 4. Olha só, o último exemplo aqui. 3x menos 7 igual a 2x mais 3. É uma equação? Tem letras? Tem. Tem a igualdade? Tem. Então, isso daqui também é uma equação. E a letra que apareceu aqui para nós é o x, a incógnita é o x. Só que o x apareceu duas vezes. Bom, ele apareceu duas vezes, mas aqui eu não tenho duas incógnitas, certo? Eu só tenho uma, porque a letra é somente uma, x. Tranquilo, né? Simbora. Bom, eu quero representar para vocês uma equação de uma maneira diferente, tá? É como se a gente tivesse uma balança de pratos. Certamente você já viu alguma balança assim, desse jeito aqui, né? Por aí. Então, se a balança de pratos, né, como acontece aqui no nosso caso, ela está equilibrada, isso significa que os pesos em cada prato são exatamente iguais. Certo? Essa seria a definição de uma equação, que mais se aproxima de uma equação, seria uma balança, tá? Vamos pegar, vamos construir nossa equação a partir do que a gente está vendo nessa balança? Vamos lá? Olha só, nesse prato aqui, a gente tem 4 bloquinhos que a gente não sabe quanto que eles pesam, a gente só sabe que cada um deles é x. Então, vamos colocar aqui, ó, 4x. E ainda a gente tem um peso de 5 gramas. Então, mais 5 gramas. Então, mais 5. Né? Então, tudo isso é o que está no primeiro prato. E está dizendo que ele está equilibrado com o outro. Se ele está equilibrado, então eles estão o quê?
iguais. Beleza? Então, o que está no outro prato é 3 bloquinhos, né, iguais, x, e ainda os pesos aqui, ó, 5, 5 e 5. Então, vamos escrever isso, ó, os 3 bloquinhos, 3x. E aqui os pesos, né, que equivale a 15. Então, beleza. Olha só, a gente construiu a nossa equação a partir dessa balança, certo? Da balança equilibrada. Então, olha só, é importante focar nisso daqui. Cada um dos valores, né, que a gente tem aqui, ó, 4x mais 5, 3x e mais 15, cada um deles é um termo da equação, certo? Então, nós temos 4 termos nessa equação. Então, nós temos 4 termos. Quem é a incógnita aqui? A incógnita é o x, beleza? Então, a incógnita é o x. Tem apenas uma letra, tem apenas uma incógnita, porque só uma letra apareceu aí, beleza? Bom, agora olha só. Percebam que a equação ela está dividida em 2 partes. Até pela balança a gente pode perceber, ó, tá? Ela está dividida em 2 partes. Então, olha só. O que está no primeiro prato, a gente vai chamar isso aqui de primeiro membro. Primeiro membro. E o que está no segundo prato, a gente vai chamar de segundo membro. Então, o que significa isso? Que no primeiro membro estarão os termos que estão antes da igualdade. E no segundo membro, são os termos que estão depois da igualdade. Beleza? Então, quando eu pego o termo aqui, 3x, ele é um termo que pertence ao segundo membro, porque ele está depois da igualdade. Quando eu pego o 5, ele é um termo que pertence ao primeiro membro, porque ele está antes da igualdade. Tranquilo isso, né? Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.